Boa tarde, pessoal. Falaremos hoje de algo muito importante, que é a concessão de gratuidade da justiça para os necessitados, a fim de que, em ações judiciais, o hipossuficiente, aquele que é realmente miserável no entender da lei, ele não tem a necessidade de pagar as custas do processo e honorários advogatícios. Então, o juiz simplesmente concede a gratuidade em se provando esse quadro de hipossuficiência. Entretanto, veja, o beneficiário da gratuidade, ele vem a perder a ação e é condenado em honorários advogatícios, que ficam suspensos por 5 anos. 5 anos ele não precisaria pagar, a não ser que durante todo esse tempo se verifique que houve uma alteração do quadro de hipossuficiência dele. Eis a questão. Alteração do quadro de hipossuficiência. Entretanto, se o juiz concedeu o benefício da gratuidade para o jurisdicionado, em certo momento do processo de conhecimento, mesmo ele tendo bens imóveis, isso significa que o juiz entendeu que ele não tinha liquidez naquele instante. Agora a pergunta que se impõe é o seguinte: o artigo 98 do CPC, falou do artigo 98. Mas, e como é que fica então o artigo 789 do CPC, que fala da responsabilidade patrimonial, né? Que o cidadão, ele responde com todos os seus bens, presentes e futuros, pelas suas dívidas, né? Salvo restrições como impenhorabilidade, né? Uma única casa onde ele mora, o soldo, né? O salário, entre roupas, material de trabalho, isso é outra coisa, não tem nada a ver com gratuidade da justiça. A gratuidade da justiça é concedida para o cidadão que não tem condições de pagar as custas e honorários lá durante o processo de conhecimento, porque não tinha liquidez. Mas o juiz mesmo, ele tendo patrimônio, portanto não tinha liquidez, o juiz mesmo, ele possuindo patrimônio, concede o benefício da gratuidade. Ora, ele perdeu a ação, o advogado tem que fazer o cumprimento. Mas como é que vai fazer se está suspenso? Não. A existência de patrimônio apto a penhora e ao pagamento através do processo executivo permite o cumprimento. O juiz vai dizer, não, mas a situação patrimonial dele permaneceu inalterada. Não estou mais discutindo a questão da ação do conhecimento. Eu estou agora em série de ação de execução. Ora, é muito tranquilo. Por quê? Porque esses bens que ele já possuía, né, comprovadamente pré-existentes, eles podem ser transformados em penhora e em pagamento. Estão dentro do processo de execução. Bom, mas e se há acréscimo patrimonial, outros bens imóveis? Melhor ainda. Então, isso é importante que se deve ir em conta, e é essa questão que eu gostaria muito de chamar a atenção aqui nessa pequena exposição. Que, em havendo bens patrimoniais pré-existentes à época da concessão da gratuidade, melhor ainda, se houver bens acrescidos após, eu acho que num caso ou no outro, se trata de bens aptos à penhora. O que impede, então, a manutenção da gratuidade da justiça, obrigando a sua revogação automática e imediata. Para que serve o processo de execução, o processo de cumprimento? Não é justamente para promover a penhora de bens penhoráveis e transformá-los em dinheiro para o pagamento? Vamos pensar nisso com muita atenção. Está devendo honorários? Pague, porque honorários, eles têm natureza alimentar. E o processo civil obriga o sucumbente a honrar os honorários advogatícios da parte que foi exitosa na ação. Muito obrigado, uma boa tarde a todos e até o próximo bate-papo.